Sleep now. Moçada, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai corrigir aí a nossa provinha, né? O nosso trabalho que a gente disponibilizou para vocês. E eu preciso também falar para vocês que a semana que vem quem irá me substituir aí será a professora Lenise que vai me substituir amanhã, tá bom? Amanhã não, semana que vem. Bom, vamos lá então. Para a gente começar aí a nossa correção, né? A gente deixou para vocês então um exercício que caiu no exame de ordem, lá do caso do Miguel. Foi o exercício que vocês aí fizeram na prova, né? O probleminha dizia assim, né? Miguel foi denunciado pela prática de um crime de extorsão, né, majorada pelo emprego de arma e concurso de agentes, sendo a pretensão punitiva do Estado julgada inteiramente procedente e aplicada a sanção penal em primeira instância de 5 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. A defesa técnica de Miguel apresentou recurso de apelação, né, alegando preliminarmente, né, nulidade em razão de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Segundo ponto, insuficiência probatória, já que as declarações da vítima que não prestam, né, já que as declarações da vítima que não presta compromisso legal de dizer a verdade, não poderiam ser consideradas. Que deveria ser afastada a causa de aumento do emprego de arma, uma vez que o instrumento utilizado era um simulacro de arma de fogo, conforme laudo acostado aos autos. A sentença foi parcialmente mantida. Todos os desembargadores que participaram do julgamento votaram pelo não acolhimento da preliminar e da manutenção da condenação. Houve um voto vencido de um desembargador que afastava apenas a causa de aumento do emprego de arma. Intimado do teor do acordo, em 16/9, você, como advogado de Miguel, deverá interpor recurso cabível, datando-o com o último dia de prazo. Bom, esse aí, na verdade, era o nosso probleminha lá, né? O nosso exercício que a gente disponibilizou aí para que vocês pudessem fazer a prova do terceiro bimestre. Bom, então, nesse caso, a gente já trazia, né, os argumentos que foram delineados na apelação, né, tanto em matéria preliminar quanto matéria de mérito, e no julgamento desse recurso de apelação, houve um voto divergente, né? E havendo esse voto divergente, favorável ao réu, né, sendo um recurso exclusivamente da defesa, segundo o artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, né, nós temos em nossas mãos, ou na verdade a gente tem a possibilidade, né, de entrar com um recurso de embargos infringentes, né? Essa era a peça que a gente teria que trabalhar no exame de ordem, tá? Então, nós temos aí o parágrafo único do artigo 609 que diz assim, né?
quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação do acórdão, na forma do artigo 613, né? Se o despacho for parcial, os embargos serão restritos a matéria objeto de divergência. Bom, então, nesse sentido aí que a gente estava conversando com vocês, então, o recurso cabível era embargos infringentes de nulidade e o fundamento legal era o artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Lembrando ainda que o prazo de 10 dias, né, era o prazo adequado, né, para que a gente pudesse fazer o recurso, contado da publicação do acórdão. Né? Lembrando que eu coloquei a data aí, né, dia 16/9 de 2020, né, dia 16/9 foi uma quarta-feira, né? Então, segundo a contagem, que não é a mesma forma de contagem da prática civil, né, da prática trabalhista. Lá na prática civil, lá na prática trabalhista, nós só contamos dias úteis. Aqui no mundo da prática penal, a gente conta como se fosse dias corridos. Então, como o acórdão, né, na verdade, o advogado foi intimado no dia 16/9, então a gente começaria a contar no dia 17. Então, seria 17, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º dia cairia no dia 26, que é um sábado, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cairia num sábado, dia 26. Como de 26, sábado, não é dia útil, prorroga-se para o primeiro dia útil, que é dia 28 de setembro. Então, a primeira providência que você teria que tomar é que lembrar, né, que nesse contexto aqui, nós temos como dia necessário, ou na verdade, como dia correto para protocolo, dia 28/9, tá? Lembrando, né, só para a gente destacar, lembrando que a contagem é feita em dias corridos e não dias úteis, tá? Bom, então, lembrando que aqui, então, a contagem fica diferente. Essa sacanagem aí, essa ideia, isso vai cair no exame de ordem de vocês, tá bom? Isso tenho quase certeza que isso aí vai valer 0,25, 0,50 na tua prova lá de prática da OAB. Então, isso vem caindo aí insistentemente nos últimos anos, né? O exercício que vai cair na tua prova da OAB, ele vai falar uma data e ele vai dizer para você datar a sua peça com o último dia possível, tá joia? Então, isso você já pode se preparar, você já pode entender e estudar, a gente está aqui para isso, para que você possa corrigir, para que você possa aprender a fazer essa contagem como que se faz essa contagem, tá bom? Isso aqui, com certeza, será objeto de pergunta e de questionamento no seu exame de ordem, em especial na sua peça prática. Bom, então, pensado aí nessa primeira situação, né? Então, o prazo de 10 dias vence numa segunda-feira, no dia 28 de setembro. Bom, e como é que seria, na verdade, né, como é que é a estrutura? Se você olhar lá no Moodle, né, a estrutura da peça, né, você vai encontrar lá, eu deixei para vocês, você vai encontrar lá a estrutura da peça no Moodle, tá? Então, vai ter lá uma petição, né, só para a gente corrigir a peça aí, né, uma petição de interposição, né, para o desembargador relator e as razões para a Câmara Criminal Julgadora, tá? Bom, então, na verdade, a estrutura da peça vai ter lá, né, excelentíssimo senhor doutor desembargador relator
sei lá, 16ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, né? Aí, como é uma área, né, uma área devidamente qualificada nos autos, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado e procurador, interpor embargos infringentes de nulidade dos termos do artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, requerendo recebimento e requerimento, processamento e, ao final, provimento do presente recurso, no sentido de confirmar o voto divergente, né? Temos em que pede deferimento, data, assinatura do advogado. Bom, e aí, como é que funciona aí, na verdade, as razões, né? As razões recursais. Como é que elas seriam as razões recursais? O ponto que você teria que discutir, principalmente, né? Discutir a questão do voto divergente. No nosso caso aqui, né? É a utilização da arma, né, da arma de brinquedo. Tá joia? Tem até uma discussão aí, tem uma súmula que já foi cancelada, né? Mas, em tese, você deveria debater essas questões, né? Às vezes, a arma de brinquedo caracteriza crime impossível, porque ela não tem potencialidade lesiva, né? E, portanto, essa majorante não poderia ser utilizada conforme o voto divergente. Então, portanto, os embargos de declaração, os embargos divergentes, ele vai, a grosso modo, explorar o voto divergente, né? Na verdade, a ideia é essa aí, né? E essa exploração do voto divergente, né, será feita, só para você anotar aí, será feita nas razões recursais. Beleza? Bom, e, portanto, né, como é que funciona? Como são 3 desembargadores, se teve um voto divergente, é possível que componham essa Câmara para julgamento do seu recurso mais 2 desembargadores, né? E aí esses 2 desembargadores poderão ou darem provimento ao teu recurso de embargos infringentes ou não, né? E aí, consequentemente, nós teremos a decisão. Lembrando, só para a gente destacar aqui para você, para que você também fique atento, né? E se você não utilizar esse recurso, vamos imaginar que você não utilize desse recurso. Vamos imaginar que você acredita que esse voto divergente não terá sucesso. Só que aqui gera um grande problema. Se você não fizer uso, se você não interpor os embargos infringentes, você também, né? Então, se você não... Presta atenção no que eu vou falar, ó. Se você não interpor os embargos infringentes, você também perde a possibilidade de usar o recurso especial e o extraordinário. Então, olha que problema aqui, né? Então, se você não interpor, né, os embargos infringentes, você também perde a possibilidade de usar o recurso especial extraordinário. Por que isso acontece? Eu falei para você nas aulas de recurso especial e de recurso extraordinário que esses recursos, né, o especial e o extraordinário, eles necessitam esgotar os recursos comuns, né? Então, necessitam esgotar os recursos ordinários, os recursos comuns. Então, consequentemente, a discussão sobre o tema em sede de embargos infringentes ou de nulidade é pressuposto recursal, é condição de admissibilidade para que você possa utilizar, de uma certa forma, no futuro, né, com um acórdão do julgamento do recurso especial, do recurso extraordinário, a possibilidade de interpor aí o especial, né, ou eventualmente o especial e o extraordinário no prazo de 15 dias. Joia? Tudo bem aí, então? Dúvidas, moçada? Dúvidas, perguntas, questões?
Deixa eu pedir uma coisa para vocês aí, ó. Eu não me lembro dessa sala, mas tem um número significativo de alunos que não entregaram essa provinha aí do terceiro bimestre, tá? Tem um pessoal aí, que eu não me lembro se foi vocês ou o pessoal da noite, que não entregou a peça, tá? Então, eu não tenho como agora te abrir possibilidade para isso mais, né? Inclusive, deixei vários dias, acho que quase 2 semanas, o exercício para que vocês pudessem confeccionar. Então, eu não tenho como te autorizar agora a entregar. Então, é importante que você, quem não entregou, que fique atento aí, aquele período lá, aquele momento da chamada prova repositiva. Essa prova repositiva, quem vai solicitar, quem vai passar para vocês aí, é o professor Fernando Sá, no finalzinho agora do ano, tem lá o calendário da prova repositiva. Se você não fizer a prova repositiva, vocês que estão no quinto ano, consequentemente, se não der a média lá, vocês estão reprovados. Tá? Então, cuidado com essa situação. Teve um número aí bastante significativo de pessoas que não entregaram essas peças. Tá? Até porque eu acho que você está no quinto ano, você vai, acho que necessariamente já acabou. Né? Existe aí todo um procedimento que você tem que obedecer para que você possa concluir o seu grau. Então avisa a moçada aí mais desavisada, os caras que já se formaram antecipado, né? Para que eles fiquem atentos à entrega desses exercícios, senão pode dar problema aí no final do ano e aí, consequentemente, você não consegue se formar. Beleza? Tudo bem? Bom, era isso que eu tinha para te falar aí, né? Era isso que eu tinha para conversar com vocês, né? O que a gente vai falar agora, né? Na verdade, a gente vai trabalhar aí com vocês ou dar continuidade àquilo que a gente estava falando na aula passada, que era o recurso extraordinário. É isso que a gente tinha que falar com vocês aí. Bom, só para a gente estava falando com vocês sobre recurso extraordinário, né? E eu dizia para você nas aulas passadas, né, na aula anterior principalmente, né, que o recurso extraordinário é um recurso que tem fundamento lá na Constituição, no artigo 102, né? Tem também fundamento legal dentro do Código de Processo Civil, a partir do artigo 1029 lá do CPC, e também é importante mencionar que nós temos aí várias súmulas, né? E também, consequentemente, o regimento interno dos tribunais. Então, para aqueles que estão eventualmente acompanhando aí as nossas aulas, né? Quando você monta, né, quando você organiza o seu recurso extraordinário, necessariamente você deve lembrar que na hora de confeccionar a peça, você vai utilizar, então, o artigo 102 da sua Constituição, o artigo 1029 do Código de Processo Civil, súmulas que já foram editadas aí no âmbito do recurso extraordinário, e, além disso, também, além das súmulas, o regimento interno do próprio STF. Hoje, inclusive, a gente iria falar sobre a peça, né? Como é que a gente monta essa peça. Então, só para a gente deixar gravado aí nas nossas aulas, para depois você copiar, né? Então, se você quiser montar a peça, né? A gente confeccionar a peça do recurso extraordinário, né? Lembrando que no exame de ordem dificilmente anda caindo, né? Nos últimos anos aí não caiu, tá? Não caiu, não vem caindo essa peça em prática penal. Portanto, a chance é pequena, mas isso não significa que você não deva saber fazer, né? Então, a peça do recurso extraordinário, né? Como é que a gente faz? Então, primeira coisa, né? O fundamento legal. Acabei de falar para você, que é o artigo 102 da Constituição, o artigo 1029 do CPC
as súmulas, né, que tratam do assunto e o regimento interno do STF. Tá? Então, esse é o fundamento legal para a sua peça. O prazo do recurso extraordinário, né, você já sabe, são 15 dias, né? 15 dias a partir da publicação do acórdão, né? A partir do momento que a parte é intimada do acórdão, você tem 15 dias, tá? São 15 dias corridos, e aqui tem uma discussão muito grande, como a gente utiliza subsidiariamente o CPC, tem entendimentos aqui que nesse caso seria dias úteis, mas me parece que o que vem prevalecendo aqui, que não são dias úteis, não, são dias corridos, né? A gente aplica aqui o Código de Processo Penal nesse sentido. Bom, o que mais que a gente tem? Lembrando que o efeito do recurso extraordinário, aqui é importante te dizer que é devolutivo, excepcionalmente terá efeito suspensivo, tá? Exceto quando o relator conceder esse efeito suspensivo. Então, como regra, o efeito é devolutivo. E como é que eu faço essa peça? Como é que eu estruturo essa peça do recurso extraordinário? Bom, eu vou interpor, né, o recurso extraordinário para o tribunal de origem. Geralmente aí, né, o TJ, pode ser o TRF, né, e principalmente o STJ. Dificilmente, mas pode acontecer, né? Então, a minha petição de interposição é para o presidente do TJ, do TRF ou, eventualmente, do STJ. Então, eu interponho a petição de interposição para o tribunal de origem, né? E as razões, que é o coração da nossa peça, né? As razões recursais serão endereçadas ao STF, tá? Bom, é importante também, aqui é tudo junto, né? Petição de interposição. Aqui a gente faz a petição de interposição mais razões recursais, né? Tudo no prazo máximo, prazo de 15 dias. Bom, então, petição de interposição mais razões recursais, tudo no prazo de 15 dias. Bom, o que é importante que eu falei para você na aula passada, para a gente delinear, né? Que para que o seu recurso, né? Para que o recurso extraordinário, né? Para que o recurso extraordinário seja recebido, né? Você já deve ter lido lá, você já deve ter ouvido falar, para que o recurso extraordinário seja recebido, é necessário demonstrar o que a gente chama de repercussão geral. Ou seja, sem essa condição de admissibilidade do recurso extraordinário, que foi trazida com a emenda constitucional número 45, né, sem a demonstração disso na parte do direito, nós não teremos o recebimento do recurso extraordinário. Então, na parte das razões recursais, né, é importante, né, até para dividir em item, né, o item 1, talvez, né, é demonstrar que a discussão gera ou tem repercussão geral, tá? Esse é o primeiro elemento da sua peça, né? Demonstrar que a discussão gera ou tem repercussão geral. O que eu falei para vocês? Que lá na página do STF, você vai encontrar lá situações que o STF já reconhece como de repercussão geral.
Então, é importante te dizer que lá na própria página do STF, você já vai encontrar situações que o STF já reconhece como de repercussão geral. Aquelas situações, aqueles casos, aqueles temas, aquelas situações que já têm repercussão geral, é importante que você traga um item 1 na sua discussão, você traga a demonstração que o STF já entendeu como de repercussão geral. Se você não demonstrar isso, o seu recurso extraordinário nem será analisado, ele não será recebido, né, pelo tribunal. Bom, é importante também mencionar, né, que a discussão do tema principal, a discussão do tema do recurso extraordinário deve ser matéria constitucional. Ou seja, a discussão do tema do seu recurso extraordinário deve ser matéria constitucional. Se isso não tiver discussão constitucional, o debate nem chega lá. Isso, lá tem, André, lá você vai encontrar também as súmulas relacionadas, né? É isso que eu estou falando. Lá você encontra as súmulas relacionadas ao recurso extraordinário e você encontra também os temas e as discussões que já tiveram ou que já tem repercussão geral. Joia? Bom, e, na verdade, lá no Supremo, na verdade, geralmente nós temos duas turmas, né, que julgam, e temos o pleno, né, o plenário, né, onde os 11 ministros estarão juntos, né, para resolver a questão. Lembrando que atualmente, né, agora vai se aposentar um dos ministros do Supremo, e o presidente Jair Bolsonaro já indicou, acho que é Cássio, né, para a substituição do ministro Celso de Mello, né, que vai se aposentar agora aí nos próximos dias, né? Então, a composição do pleno, os motivos que ensejam a formação e composição do pleno estão também no regimento interno do STF. Joia? Então é isso que eu teria para falar para vocês hoje, né? Na aula da semana que vem, como eu falei no início, a professora Lenise que vai estar com vocês aqui, então eu não estarei aqui, tá? Voltando aí das nossas aulas, a gente vai vou entrar na última fase que a gente tem, que é a fase da execução de pena, né? O último ponto que nós temos aí no quinto ano. Antes de eu falar do último ponto, a gente vai falar um pouquinho, esqueci de mencionar, sobre as decisões que negam seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, que segundo o CPC caberia agravo, né? Tem um agravo lá descrito no Código de Processo Civil, das decisões que negam seguimento ao especial e ao extraordinário, mas a gente já vai entrar finalmente aí no último ponto. Thaís, eu não vou deixar exercício não de extraordinário para vocês. Acho que eu deixei um materialzinho lá, mas eu não vou deixar exercício não. Não sei se tem material. Acho que eu deixei só de especial. Extraordinário eu não deixei não, tá bom? Acho que não é inclusive peça obrigatória lá. Dá uma confirmada para mim. Se for, você me avisa, aí a gente monta um exercício para deixar para vocês. Beleza? Tudo bem então? Então tá bom, moçada. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje aí. Bom restante de semana. Fiquem com Deus, tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.